Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Almicerpa, para mais uma videoaula para você do sétimo ano. Ou você que nos assiste, né? Está fazendo aí uma revisão básica de matemática, se preparando para Enem, SSA, vendo essas questões mais específicas. E hoje vai falar sobre álgebra, claro, aula de número 15. Mas antes disso, eu tenho que apresentar a nossa equipe show, tá? A Joyce, nossa parceiraça, está aí no cantinho do vídeo para vocês acompanharem, fazendo a transcrição para você. E é claro, ele, nosso parceiraço, Manuel, que está hoje com um ajudante, que se divide aí entre intérprete e agora ele é o nosso parceiro da técnica também, que é o Bonitão, o Robson. Fala baixo aí, porque senão a mulher vai dar nele, assim. É só um nome fictício, tá? Vamos lá então, aula de número 15, vamos seguir lá. Primeiro eu vou falar de história da matemática, e aí eu não tenho como deixar de fora que existe uma briga aí entre os geômetras e os algebristas, tá? Presta atenção. Existem sim as representações de símbolos nas cavernas, das pinturas rupestres, das tábuas cozidas de argila cozida, desse aí, ó, o pergaminho, né, o papiro de Wind, de Moscou, enfim. Existe um monte de artefatos que mostram que as civilizações antigas usavam tanto a geometria como sua linguagem simbólica para representar, por exemplo, construções arquitetônicas, para representar atividades culinárias, que a gente já ouviu bastante, tá? Então, a geometria e a álgebra, elas estão imbricadas. Olha o nome bonito para isso, né? Para a gente falar que misturadas, elas estão interligadas. Porque se a gente for discutir álgebra, eu não tenho como deixar de fora o desenho, a imagem geométrica, por exemplo, do triângulo retângulo que você está vendo aí, ó. Um dos triângulos, que provavelmente é um triângulo, eu acho, né? Se não, é um triângulo aí qualquer. Pode ser um escaleno, ou então um isósceles, mas que está aí no pergaminho do papiro de Wind, tá? O papiro de Moscou, que normalmente é um papiro de 40 centímetros de largura por 5 metros de comprimento, que conta história, narra fatos, e dentro dessa narrativa e de fatos, ele apresenta, por exemplo, receitas caseiras ou construções de templos, ou então representações de construções arquitetônicas a partir do ângulo reto, enfim. Aí a álgebra se apodera dessa especificidade dessa linguagem para mostrar também o seu valor dentro dessa construção histórica, tá bom? Tá claro, para não haver briga nem com quem defende a geometria, nem quem defende a álgebra, tá bom? Essa coisa tá junto, é linguagem, e aí a linguística vai provar isso depois, tá bom? Tranquilo? Você de sétimo ano quer saber um pouquinho mais? Pesquisa aí nesse hiperlink que tá abaixo aí, ó, na base do teu vídeo, tá vendo aí? Bom, dá uma pesquisada lá que você vai encontrar coisas muito interessantes. A primeira referência que a gente tem, na verdade, é escrita no pergaminho, uma espécie de papel, mas na verdade era uma planta que se dizem, né, muito próximo da bananeira, porque se descascava, né, tirava uma película, colocava o sol para secar e escrevia em cima, tá? Que acabou porque o pessoal foi usando e esqueceu de plantar. Muito simples assim. Então, a primeira referência está nesse papiro de Wind, né, ou papiro de Moscou, lá que você vai encontrar uns documentos mais antigos da matemática, que trata a ideia da matemática. Tem as tábuas de argila cozida também, tá bom? Daqueles povos mesopotâmicos, tá? Mas isso é outro fato. Vamos usar isso como referência. Os gregos já resolviam a equação usando geometria, tá? Então, a geometria e a ideia de álgebra, eles estão muito próximos, ok? Qualquer coisa, pesquisa um pouquinho mais, ou dá uma lida no teu livro, ou pede ajuda lá ao teu professor. Para a história da matemática, os árabes, né, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso de resoluções de equações, e para representar o valor desconhecido, né, em uma situação matemática, eles chamavam os árabes chamavam esse valor desconhecido de coisa, né? Numa situação matemática de coisa. E aí o nome coisa, para a representação dele, eu acho que essa linguagem, eu não falo grego nem aramaico não, tá bom? É chai, tá? O chai, essa palavra que é XAY, olha que coisa legal. Agora você sabe porque o valor desconhecido é tão representado pelo X da questão ou Y da questão. Tá aí, ó.
Beleza? Em árabe, a palavra coisa é pronunciada mais ou menos assim, chai, e daí surge o X como tradução simplificada da palavra coisa em árabe, tá bom? Bom, a partir disso, nós temos os escritos lá do Al-Khawarizmi, que tem em sua obra Álgebra. E aí essa obra, que é um compilado, na verdade, possivelmente originou o termo da palavra álgebra, tá bom? Só que Al-Khawarizmi, ele só escreveu, ele não apresentou símbolo nenhum, tá? Só fez uma escrita, uma narrativa disso aí. Aí, dando um salto aí na história, que a gente não dá tempo de ver tudo, é muita coisa. Se você quiser saber um pouquinho mais, procura um livro chamado Cowboy, que é de História da Matemática, ou Introdução à História da Matemática, você vai encontrar muito isso, tá bom? E é interessante dar uma pesquisada lá na biblioteca. Professor, leva aí os alunos para a biblioteca para aprender História da Matemática, isso é importante, viu? Então, dando um salto para 1202, o italiano Leonardo de Pisa, apelidado como Fibonacci, escreveu Liber Abaci, que é o livro do ábaco, ou seja, ábaco era um instrumento, tá? Para medir, ok? Nas tábuas de areia, que você conhece o ábaco com aquela ferramentazinha lá de madeira, que tem as torres para a gente botar aquelas argolas, que é unidade, dezena, centena, lembra dele? E também tem um ábaco que é utilizado para o ensino, pessoas cegas, que a gente chama de soroban, tá? Qualquer coisa, pesquisa aí que você vai encontrar muita coisa interessante, ok? Então, nesse livro aí, do livro do ábaco, a obra abrangia a aritmética e a álgebra, revelando não só a álgebra como a aritmética, né? A influência lá do Al-Khawarizmi, beleza? A gente fez essa citação histórica para você, mas a pergunta é, o que é uma equação? Equacionar, ou seja, é uma balança de dois pratos, tá? Eu boto um peso aqui, coloco um produto do outro lado, se o produto igualar com esse peso, o produto é igual àquele peso. Então eu quero 1 quilo de feijão. Coloco um saco com feijão aqui e coloco 1 quilo, que é um peso já aferido, e se eles estiverem na mesma alinhamento de igualdade, então o feijão vai estar relacionado a 1 quilo e 1 quilo vai estar relacionado a um feijão, aí é equivalência, tá bom? Então é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinar a variável. Como a gente está usando álgebra, usa muito números, né, e letras misturados aí, e o símbolo de igualdade para poder fazer o tratamento. Então toda vez que você verificar uma equação ou uma expressão que tem um termo de igualdade, você pode estar relacionando o pensamento algébrico, tá bom? Se liga aí, isso é importante. O que chamamos de expressão algébrica? Toda expressão que há letras, tá? Representando números ou valores desconhecidos ou incógnitas, e essas letras são variáveis que podem assumir diferentes valores na situação. Claro, né? Variáveis, já tá, né? Lógico, nem precisava disso. Mas olha, vou trazer para você agora uma coisa bem interessante. Você sabe o tamanho do seu pé? Se você não sabe o tamanho do seu pé, olhe o número do seu calçado, porque o número do seu calçado representa aproximadamente o tamanho do seu pé, tá? Porque o pé esquerdo pode ser menor que o direito, ou o contrário, não sei, depende aí do teu pé. O meu, o esquerdo é menor, e é normal, tá bom? Essa variabilidade de tamanho em pessoas, super normal, até 3 centímetros, tranquilo? Então vamos lá, pegamos um calçado número 36, para o Brasil, claro, né? Se for em outro país, vai estar em polegada, vai estar em outra representação do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, tá? Se liga aí. No Brasil, 36. Não é 36 centímetros, é um código, é um número que representa provavelmente o tamanho do seu pé a partir dessa fórmula aí, ok? O número do calçado é igual a 5 vezes P, P é o teu pé, tá? Mais 28 dividido por 4. Isso é um modelo matemático para chegar aí próximo do calçado, tá bom? Termo desconhecido é o número do teu calçado em função do valor do tamanho do teu pé, né? O valor, né? O comprimento do teu pé, tá bom? Aí tem uma variável que deverá ser encontrada para solucionar a equação aí, porque tem uma igualdade, tá vendo a igualdade aí? Essa é uma equação de equivalência. A álgebra tá aplicada aí a números, viu? E tem, claro, o P, que representa o comprimento do seu pé, e o N, que representa o número do teu calçado. Ó,
valores desconhecidos. Vamos pegar um teste, uma pessoa que tem um pé aí de 23 centímetros, quanto é que ela calça? Qual o número do calçado dela se ela for a uma loja comprar sapato à noite, né? Professor, por que não pode comprar durante o dia? Porque à noite teu pé está inchado, o ideal é que você vá à noite. Mas se você for durante o dia, calce use, né, na hora de calçar o calçado, verifique se ele tem uma folga, porque teu pé pode inchar e aí vai te dar calo durante o uso. Se liga, tá? Tem que ter uma folga aí, que seja uma folga variável, tá? Vamos lá? Agora, eu e a mãe de Mia vai apresentar para vocês o Word Wall, que é uma plataforma jogos eletrônicos gratuitos para você aprender matemática conosco, tá bom? Quer aprender álgebra? Acessa aí o Word Wall, tá aqui, ó, nesse quadradinho preto e branco que a gente chama de QR Code, que está sobre a cabeça aí da Joyce para você ter acesso. Aponta a câmera do teu celular, você vai direto para essa plataforma, tá bom? Numa expressão algébrica, a letra que representa qualquer número racional pode ser chamada de... Nossa, né? Olha as variáveis, olha os itens. Letra A, né? Letra para a sentido da resposta A. B, variável. Item C, expressão. Item D, coeficiente. Tá fácil demais, é. Até a mãe de Mia já respondeu aqui, tá muito fácil. Variável, né? E claro que tem que ser variável, beleza? Vamos lá. Agora, se você quiser acessar mais essas plataformas, já sabe, tem um monte de coisa lá para você se divertir, tá bom? Eu já tô viciado nesse jogo, é muito gostoso. Fala para teu pai, para tua mãe, que você tá jogando um game de matemática, e você vai se tornar um grande aprendiz de matemática jogando videogame. Melhor que esses outros games aí, tenho certeza. Vamos lá, questões. Dois amigos estão brincando com caixa de mesma massa. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança e o outro deve calcular a massa dessa caixa. E a balança aí com dois pratos. Veja que os dois pratos estão equilibrados, ou seja, tem equivalência, tá? É como se tivesse um símbolo de igual entre os dois aí. Imaginar, tá? Imagina aí. E aí, Manuel, acabou o tempo? Ainda tem, né? Então vamos lá. Manuel deu intervalo. Vamos contar aí. Vamos contar o número de caixas comigo? Vamos lá? Vamos lá. Tem duas... né? Tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caixas do lado de cá. Eu estou contando 11. Beleza? Contei certo? Tem 11. Mais 100 gramas. Beleza? As caixinhas pequenininhas, né? Só para você ter uma noção, tá? Do outro lado tem meio quilo, que são 500 gramas, e 5 caixas. Então, qual é a relação que eu vou montar aí? Qual é? 11 caixas de um lado mais 100 gramas é igual a quanto? A 5 caixas mais 500 gramas. Ou seja, se você colocar as caixas primeiras mais 100 gramas, coloca do outro lado o caixa primeiro mais a grama, tá bom? Mais a relação do grama, beleza? Então 11 caixas aí e 5 caixas do outro lado. Contei certinho, ó. Beleza. Como é que a gente monta essa equação? 11x mais 100. Professor, não posso trocar esse x por c de caixa? Pode sim, fica à vontade. Ficaria 11c mais 100 igual a 5c mais 500. Não tem problema nenhum, tá? A gente está usando o x porque é uma coisa essa caixa, né? Então ele é o chai. Beleza? Olha aí. Essa é a representação. Essa é a resposta, tá? Agora, se você quiser resolver, fica à vontade. Passa o 100 para o outro lado, muda o sinal dele. Passa o 5 para o lado de cá, muda o sinal dele. Ficaria 11 menos 5 igual a 500 menos 100. Tranquilo? Isola o x, divide pelo resultado. Então seria, né, no caso aí, 400 dividido por 6 e dá o valor da massa de cada caixa. Tranquilo? Agora vamos lá. Questão 2. No item A ele faz assim, ó. Na verdade, na questão em toda, ela fala: na aula de matemática, Theo tentou resolver uma equação, mas cometeu um erro na resolução. Observa aí. Vamos olhar, né? Qual foi o erro que ele cometeu. A resposta dá x igual a 2. A gente vai verificar se dá isso mesmo, tá? Então vamos lá. A letra A fala assim, ó. Como é possível verificar que o resultado obtido por Theo não é a raiz da equação? Quando a gente fala raiz, né, a resposta possível para eu substituir x e saber se a igualdade realmente bate, né? Se tem equivalência. É fácil. Você pode pegar esse 2 e substituir lá na primeira equação e verificar. Por exemplo, 5 vezes 2 menos 4
é igual a 3 vezes 2 mais 12? Se não for, o 2 não é a resposta da equação, ele não é a raiz, tá bom? Item B. Identifique e descreva o erro cometido por Theo. Letra C. Resolva essa equação de forma correta. Vamos fazer cada item desse? Vem comigo então. Primeira resolução, né? Que é essa do item A, que está em negrito aí para você. Como é possível verificar o resultado obtido? Eu já falei, vou lá e substituo o x por 2. Não é isso? Vamos lá? Substitui a incógnita pelo o resultado e a gente vai verificar se é verdadeiro ou não. Vamos substituir? Vem comigo. Vamos lá, pega esse cara aqui, né? Tô cancelando ele aí, mas é o método que ele fez, tá? O Theo, para resolver a equação, ele viu que tem menos 4 de um lado, colocou mais 4 do outro, que é o que a gente faz. A gente não fala para vocês, tá menos, passa para o outro lado mais? Pronto, ele fez isso. Aí ele adicionou mais 4 de um lado e mais 4 do outro, como se fosse numa balança, tá? Aí eliminou esse 4 com o menos 4 com o mais 4, ficou 5x mais 3 não, né? Porque esse 3 vai para o outro lado, fica negativo, é menos 3. É aí que o Theo errou, tá vendo? Não é 5x mais 3, é 5x menos 3x, tá? Então houve um erro aí, beleza? E aí, ó, simplifica esse, ele fez a mesma coisa lá, só que do lado de cá deveria ser menos 3x, tá? Então ficou 8x igual a 16? Tá errado. Deveria ser 2x igual a 16. Aí quando eu tenho 8x igual a 16, ele dividiu por todos dois por 8, né? Para simplificar o x, encontrou x igual a 2. Já vimos o erro do Theo, que foi considerar mais 3x e não menos 3x, beleza? Não mudou o sinal do 3x ao passar para o outro membro, tá bom? E lá no outro, já resolvendo a letra A, você pega 5x menos 4 igual a 3x mais 2. Se eu substituir o x por 2, vai ficar 5 vezes 2, 10, menos 4 dá 6. 3 vezes 2 dá 6, mais 12 dá 18. É claro que 6 não é igual a 18, então a letra A está errada também, tá bom? Letra C. Vamos passar o menos 3 para um lado, o menos 4, o mais 3 para o outro lado e o menos 4 para o outro lado, tá bom? Vamos organizar a casa? X com X, número com número. Então o menos 4 vai para o outro lado, muda o sinal, e o mais 3x vai para o outro lado, também muda o sinal. Fica 5x menos 3x igual a 12 mais 4, beleza? Somados, vamos somar agora, que é a mesma unidade, né? 5 menos 3 vai dar 2, 2x igual a 16, fechou? Esse 2 passa para o outro lado dividindo, x é igual a 16 dividido por 2, x é igual a 8. Pronto, essa é a resposta. Theo ficou muito longe da resposta, viu, Theo? Se liga aí e corrige isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora que a gente resolveu os 3 itens, vamos para a terceira questão. É a terceira, viu, gente? Corrige aí, por favor. Erro da madrugada, isso é o cansaço. Acontece isso. A questão é 3, não é a 2. Resolva as equações. 3 mais 7x é igual a menos 39 no item A. No item B é 4 vezes x menos 3 igual a x menos 8. Aí tem que fazer a distributiva, tá? 4 vezes x, 4 vezes menos 3, não esquece. 5x sobre 2 mais 3. Quando bota fração é que quebra você, né? A gente já percebeu isso. Igual a 3x sobre 2 mais 5. Vamos resolver cada uma delas? Segue comigo, ó. Letra A. 3 mais 7x. Vamos organizar aí a casa? Passa o 3x, que é o número positivo para o outro lado, vai ficar negativo. Então vai ficar 7x é igual a menos 39, que já era negativo. Agora com menos 3. Então, se os sinais são iguais, eu estou subtraindo. Na verdade, eu estou somando, né? Menos 39 com menos 3. Eu estou adicionando menos 3 à reta numérica de menos 39. Então, menos 39 mais menos 3 aí vai repetir o sinal, que é negativo, né? Ou seja, vai ficar 39 mais 3 com sinal negativo, beleza? Vai ficar 7x igual a menos 42. Aí esse 7 que está multiplicando vai passar dividindo. X vai ficar menos 42 dividido por 7, que aí você já sabe, vai dar menos 6. Por quê? Joguinho de sinal. Menos 40 com mais do 7 dá menos.
Por isso a resposta é menos 6. Não esquece, tá? O mais importante, divide 42 por 7 e faz o jogo de sinal depois, tá? Se você não tiver dúvida sobre isso. Não esquece. Multiplicação e divisão, eu faço jogo de sinal. Sinais diferentes dá sempre menos. Na soma e subtração de sinais, eu vou repetir o sinal se os sinais são iguais, ou eu vou dar o sinal do maior e subtrair as quantidades, tá? Vamos lá, questão letra B agora, rapidinho, porque tem 5 minutos para a gente resolver as duas, tá bom? Distributiva, multiplicar 4 vezes x, depois 4 vezes menos 3. 4x menos 12 igual a x menos 8. Vamos organizar a casa? X fica com x e número fica com número. Passa esse 12 para o outro lado, passa esse x para o lado de cá e muda o sinal de cada um deles, tá bom? 4x menos 1x vai ser igual a menos 8 mais 12. Olha o que eu falei para vocês, ó. 4x menos 1x vai dar 3x, beleza? Menos 8 mais 12, o sinal do número, do maior número é mais, ó. Então a resposta é positiva, tá? É como se você tivesse 12 reais e gastasse 8. Você ficou com 4 reais, tá bom? 3x igual a 4. Esse 3 passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x igual a 4 dividido por 3. Tem como resolver, professor? Vai transformar isso em um número decimal, só isso. Não faz isso, deixa na fração 4 sobre 3, porque ela está irredutível, tá bom? Fechou então? Vem comigo para o último item, porque a gente só tem 2 minutos, tá, Manuel? 2 minutinhos para resolver. Agora vem a questão mais complicada, tá? Vou botar na forma de fração aí. 5x sobre 2 mais 3, 3x sobre 2 mais 5. Se liga aí nas frações. Vamos organizar a casa? Vamos lá. Passa o 3x sobre 2 para o outro lado. Pode fazer isso tranquilo, tá? E passa o mais 3 para o outro lado. Vai ficar 5x sobre 2 menos 3x sobre 2. Igual a 5 menos o 3, tá? Bom, MMC nem precisa, porque eu tenho... eu posso resolver de imediato, antes do MMC, 5x sobre 2 menos 3x sobre 2. Se lembra? Quando tem denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e subtrair. 5 menos 3. Também pode, tá bom? Você pode deixar 2x sobre 2 já na resposta. Já resolvendo 5 menos 3 lá em cima, a gente vai botar assim, ó. Tá vendo? Ó? Viu como ficou fácil agora? 5x menos 3x vai dar 2x igual a 2. Passa, nem precisava do MMC, tá vendo? Passa esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Aí vai ficar 2x igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. E agora o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 4 sobre 2. Quanto é 4 dividido por 2? X igual a 2. Fechou? Manuel, acabou ainda? Tem tempo? 1 minutinho. Atividade para vocês. Traz para mim, Manuel. A atividade. Não deu tempo de resolver essa atividade. Quase sempre ela não dá tempo, ela é longa. Vai ficar aí para o desafio para vocês. Resolve, manda lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, beleza? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. E aí, vamos?